Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. 7 horas agora. Vamos começar nossa aula, certo? Bom, vamos esperar um pouquinho aí, 2 minutinhos para o pessoal entrar, como sempre. Comecinho de semana chuvoso. Sim? Dois minutinhos para o pessoal entrar, porque assim a gente consegue esperar o pessoal, que às vezes acordou em cima da hora, tá com problema na internet, certo? Espera aí 2 minutinhos, 7:01 agora. 7:02. Espera mais um pouco, porque até agora não entrou ninguém. Só entrou um aluno, na verdade, então vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ver se alguém ainda chega. Bom, vou começar a aula, né? Esperar mais não, porque senão vai atrasar muito. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a TMTC referente à aula 45 e 46, tudo bem? Mesmo esquema de sempre, que a gente já está fazendo nas últimas aulas. Eu vou ler o enunciado com vocês, vou deixar um tempinho para vocês responderem e na sequência eu corrijo, tudo bem? Então, essa aula do capítulo 27, ela é sobre a aula 45 e 46, sistema de coordenadas, certo? Então, eu vou só falar aqui um pouquinho sobre a aula de sistema de coordenadas. Na aula de sistema de coordenadas, nós temos a localização de um ponto, que é importante vocês saberem, né? Já estão no terceiro ano do ensino médio, mas tem gente que ainda se confunde. O x sempre fica na frente do par ordenado e o y na sequência. Sempre o x na frente, certo? Isso é uma regra. Por isso eles se chamam pares ordenados, porque eles sempre têm o x na frente. No espaço cartesiano, nós vamos ter três coordenadas, x, y, z. E esse espaço cartesiano ele é mais utilizado em física, quando se trata de vetores, tá bom? Em matemática a gente não usa isso tão diretamente, não que não use, mas não diretamente. É mais em física, quando se fala de vetores. Ponto médio de um segmento. Ponto médio nada mais é do que a média entre as suas coordenadas. Atenção que é o ponto x, a coordenada x com a coordenada x, certo? Coordenada y com a coordenada y. Cuidado, porque alguns alunos se confundem e acabam somando esse com esse dividindo por 2, somando esse com esse dividindo por 2. Não é assim. Depois aparece aqui o baricentro de um triângulo, né? Para quem não lembra, o baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, é aquele ponto que está bem no meio dele. É o ponto onde seria o ponto de equilíbrio do triângulo. E para você achar essa coordenada, você não precisa mais fazer altura, ponto de intersecção, nada disso. É só você usar essa fórmula aqui, que o baricentro já vai aparecer
diretamente. E por último, distância entre dois pontos, né, gente? Distância entre dois pontos de longe é uma das matérias mais utilizadas aí em vestibular e tudo mais, que nada mais é, também já expliquei para vocês no segundo ano do ensino médio, do que Pitágoras, certo? Nada mais é do que Pitágoras. Você vai fazer a diferença das coordenadas do x desse cara com esse, a diferença do x aqui, ó, a diferença entre as coordenadas do y, do x, você vai encontrar o valor dos catetos, e aí você encontra a hipotenusa sendo a diagonal. Fechou? Bom, revisado isso, a gente vai lá então para a nossa TMTC, tá? Eu vou deixar um tempo para vocês responderem, como eu faço sempre, tenho feito sempre. Se tiver alguma dúvida, me chama no chat que eu tiro a sua dúvida. Antes eu vou ler aqui com vocês. Unifesp. Um ponto no plano cartesiano é representado pelas coordenadas, x mais 3y e menos x menos y. E também por 4 mais y, 3x mais y. Em relação a um mesmo sistema de coordenadas, nessas condições, x elevado a y é igual a... se esses dois pontos, né, são dois pontos representados de formas diferentes, eles são iguais, então eu posso afirmar que este cara aqui, ó, atenção, vou puxar isso para cá, fica mais fácil. Esse cara aqui, ó, ele é o x. Esse cara aqui, ele é o y. Opa, perdão, ele é o x também. E como esses dois pontos representam o mesmo ponto no espaço, né, no plano cartesiano, eu posso dizer que eles são iguais. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai igualar isso com isso. E a mesma coisa com o y depois, ó. Esse cara aqui, ele é o y. Esse cara aqui também é y. Se eles representam o mesmo ponto, onde é que está escrito isso? Está escrito aqui, ó. Um ponto do plano cartesiano é representado pelas coordenadas e também pelas coordenadas tal. Então, quer dizer que eles são iguais também. Entendeu? No mesmo sistema de plano de coordenadas. Ou seja, são dois pontos iguais. É só você igualar as coordenadas. Lembrando, x com x, y com y. Tá bom? Vou deixar aqui, como sempre, 5 minutinhos para vocês resolverem. Beleza? Terminou os 5 minutos, eu corrijo. Pode começar a fazer.
Tá acabando o tempo, tá, gente? Mais 20 segundinhos e já começa a correção. Vamos lá, fazendo para eu corrigir, hein? Prontinho, vamos lá, corrigindo. Bom, como eu expliquei antes, você vai igualar as coordenadas porque se trata do mesmo ponto, sim? Então, eu vou fazer um sistema aqui, ó. Igual, eu vou fazer um pouquinho maior, gente, porque senão acho que não vai caber aqui, tá? Só um pouquinho. Volta. O sistema de coordenadas vai ficar assim. Esse nosso sisteminha vai ficar assim. X mais 3y é igual a 4 mais y. Então, x igual a x. E depois o y. O y da primeira equação é menos x menos y, que vai ser igual ao y da segunda equação. 2x mais y, certo? A gente escolhe uma das coordenadas para isolar. Sim, então vamos ver aqui, ó. Qual delas eu acho bacana para isolar? Se eu fizer a primeira, eu consigo deixar igual a x, x igual. Não consigo? Não consigo, ó. Vou isolar nessa daqui. Vai ficar assim, ó. X igual 4 mais y menos 3. Opa, peraí. Esse menos ficou feio. Menos 3y, x igual 4 menos 2y. Bom, então quer dizer que nesse sistema 1x equivale a 4 menos 2y, certo? Deixa eu só conferir. É isso, passou negativo, o y já estava positivo. Subtrai e pega o sinal do maior, confere. O que eu faço agora? Em todo lugar da minha segunda equação em que aparecer o x, eu substituo por y. Esse valor aqui todo. 4 menos 2y, perdão. Só que antes eu vou fazer um ajuste aqui para ficar mais bonitinha essa equação, né? Tanto x quanto y eu vou passar para o outro lado negativo, tá? Positivo. Porque eu já junto todo mundo, fica mais fácil de substituir. E ficar positivo também, principalmente, né? Que é melhor. Então eu vou ter 3x mais 2y igual a zero. Sim? Porque passa do outro lado positivo, né, gente? Então fica 3x mais 2y igual a zero. No lugar do x eu vou substituir e vai ficar assim, ó. 3, abre parênteses, 4 menos 2y mais 2y igual a zero. Esse mais 2y é do que já estava aqui, tá bom? Aqui vai dar 12, 3 vezes 4 é 12. 3 vezes menos 2y vai ficar menos 6y mais 2y igual a zero. Sim? 12 menos 3y é igual a zero. Opa, 3 não, perdão. Menos 6 mais 2 vai ficar menos 4y igual a zero. Passo para o outro lado, ó, 4y igual a 12. Quem mudou de lado foi o y, tá, gente? Não foi o 12. Eu só espelhei a minha equação. Y igual a 12 por 4, que vai dar 3. Essa é a resposta final? Não. Se vocês não recordam, no problema ele pede para a gente fazer assim, ó. Nessas condições, qual será o valor de x elevado a y? Até agora eu só achei o valor de y. A gente substitui ali para achar o valor de x agora. Nessa equaçãozinha. Opa, peraí. Vai ficar assim, ó. X é igual a 4 menos 2 vezes 3.
x é igual a 4 vezes... Não, perdão. 4 menos 2 vezes 3. Tá vendo como é perigoso esse negócio desse menos, gente? Deixa eu fazer um ajustezinho aqui, peraí. 4 menos 2 vezes 3. Né? Substituir no lugar do y o 3. X é igual a 4 menos 12. Oh, meu Deus. Menos 6. X é igual a menos 2. Agora, sei o valor de x, sei o valor de y, é só a gente substituir. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. O x é menos 2 elevado a 3. Como o expoente é ímpar e o número está negativo, eu sei que eu tenho que colocar um menos aqui, ó. Menos. E o 2 elevado a 3, você vai fazer 2 elevado a 3 normal. Perdão. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Sim? Eu vou fechar isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês as respostas. Olha lá, ó. Alternativa A, menos 8, B, menos 6, C, 1, D, 8 e E, 9. Qual fica sendo a nossa resposta correta? Letra A. Tudo bem? Fechou? Bom, vou deixar um minutinho para vocês copiarem, tá bom? Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Já foi. Vou deixar um minutinho para vocês copiarem. Um minutinho só, porque a questão não é tão grande, tá? Um minutinho não, deixa 2 minutinhos. Pode copiar para mim. Quando eu voltar, eu já apago, tá bom? Prontinho, vamos lá. Fechando. Acabou-se. Vamos agora para o exercício 2. Eu vou ler com vocês, vou explicar e depois eu deixo um tempinho para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Se o ponto x menos... Deixa eu só ler assim, né? Se o ponto P, x menos 1, 3 menos x, do plano está no segundo quadrante do sistema de eixos ortogonais, então, pensa comigo, no segundo quadrante. Olha o que ele fala aí pra gente, hein? A dica que ele dá. Deixa eu apagar o anterior. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Se ele falar pra gente que está no segundo quadrante, cadê? Então,
O que você pode afirmar sobre o x? Sobre esse ponto, quer dizer, olha o que ele fala para a gente. No segundo quadrante, nós temos uma regra, certo? O x no segundo quadrante, ele é positivo ou negativo? Pensa comigo. Se o x está atrás, aqui é o zero, né? O centro aqui é o zero, onde eu estou marcando, ó. Centro é o zero. Se o zero está aqui e o x está para trás dele, então quer dizer que o x tem que ser negativo. X menor que zero. E o y? Como é que o y tem que ser? O y está para cima do eixo, olha lá, para cima do eixo, no segundo quadrante. O que significa isso? Significa, então, que o y ele tem que ser maior que zero. Mas, professor, no meu problema não aparece y, só aparece x. Errado. Aparece y sim. Só que ele está representado com a incógnita x. Olha aqui, ó. Antes da vírgula, o primeiro elemento, primeiro termo aqui, primeira coordenada, é o x. A outra coordenada é o y. Sim, só que as duas estão em função de x. Então, o que você vai ter que fazer? Esse cara, você vai jogar aqui, e esse cara, você vai jogar aqui. E ver o que acontece. Tudo bem? Vou deixar, então, 2 minutinhos para vocês copiarem. Ou, perdão, 5 minutinhos para vocês responderem. Na sequência, eu corrijo, tá bom? Mesmo esquema de antes. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu estou aqui, eu só estou esperando vocês terminarem de resolver. Senão ninguém consegue se concentrar comigo falando, né? Beleza? Já começou, pode fazer.
Prontinho, vamos lá? Deu 5 minutos, vamos corrigir. Vamos ver o que acontece aí com esse problema. Assim como o anterior, eu vou precisar de mais espaço, então eu vou tirar essa tela aqui, tá? Desculpa. Ai, nossa, eu tô com uma crise de espirro. Hum. Aqui tem o x menos 1 e no outro é 3x menos 2. 3 menos 2x, perdão. Agora foi. Tá? Seguindo aquela ideia que eu falei, né, explicando de novo, como a única dica que ele dá pra gente é que o ponto está no segundo quadrante, a gente tem que usar essa informação para trabalhar. E essa informação nos diz o seguinte, que o x tem que ser negativo e o y tem que ser positivo, tá bom? Então a gente vai fazer essa equaçãozinha aqui embaixo e ver se encaixa em alguma das equações. X menos 1 menor que zero, x tem que ser menor que 1. Esse 1 estava negativo, passa para a escola toda. Passa para o outro lado positivo. Então já temos uma informação. Vamos ver se encaixa em um deles. Ó, tem a letra A que é assim. Só que agora a gente tem que fazer o outro também, que é o y. 3 menos 2x maior que zero. Esse aqui eu passo o 3 para o outro lado positivo. Ou não, vou passar o 2. 3 maior que 2x. Esse 2 está multiplicando, passa ao outro lado dividindo. Então vai ficar x menor que 3 sobre 2. Como a gente tem um decimal ali, x tem que ser menor que meio. Eu acho que não vai ser. Deixa eu ver. Não, não vai dar muito certo, não. Porque menor que 1, menor que meio. Das alternativas. Deixa eu voltar aqui as alternativas com vocês, ó. Maior que. Porque ali fala maior que meio. X aqui tem que ser. Ah, boa, então, vamos lá. Dessas alternativas, então, que aparecem, qual seria a mais adequada? Por quê? Pensa comigo. Ah, professor, mas seria. Aparecem as duas, x menor que 1,5 e x menor que 1. Não tem como eu saber qual que é a resposta certa, sendo que a de intervalo, que é a letra D, né? A única que apresenta intervalo, a única que apresenta intervalo, ela tem. Peraí, gente, que eu tô. Aqui, ó. A única que apresenta intervalo, aqui. Deixa eu voltar com isso para cá. Já sei, foi aqui, ó. Cadê? Dá tempo? Acho que dá, né? Ó, foi aqui, ó.
Um pequeno ajuste que eu fiz uma parte, uma regra de inequação que eu esqueci que não pode fazer. A incógnita, ó. Letra pode, número pode, incógnita não. Menos 2x maior que 3. Menos 3, na verdade. Espera aí. Menos 3. Multiplique isso aqui por menos 1, vai ficar 2x menor que 3. Lembra que quando multiplica por menos 1, né? Troca o sinal e troca o sinal do maior e menor também. X menor que 3 sobre 2. X menor que 1,5. Uhum. Alternativa C. Por quê? Porque quando ele fala que tem que ser menor que 1 e menor que 1,5, se ele é menor que 1,5, automaticamente ele já é menor que 1 também. Concorda comigo? Pronto, vamos lá? Número 3. Deixar aqui o reloginho contando. Sejam A e B os pontos 1, 1, 5, 7 no plano. O ponto médio do segmento AB é, agora sim, contando. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem e já volto para a gente corrigir.
Prontinho, acabou o tempo, vamos lá. Corrigir. Sai daí. Ó, vamos lá. Ponto médio, não é isso? Para calcular o ponto médio entre dois pontos, você vai ter que somar o x com x e o y com y. Então, a gente vai fazer assim, ó, x médio vai ser igual a 1 mais 5 dividido por 2, que é esse cara com esse cara aqui. 6 dividido por 2, 3. Daqui a gente já consegue matar todas as alternativas, né? Eles não foram muito espertos nessas alternativas. De qualquer forma, a gente vai fazer o y também. O y médio vai ser 1 mais 7 dividido por 2, que agora é esse cara aqui com esse cara aqui. 1 mais 7 dá 8, dividido por 2, 4. Então, o ponto médio vai ser 3 e 4. Alternativa A. Beleza? Gente, hoje a gente fez então a revisão da aula 45 e 46, apostila 7, tudo bem? Na aula que vem, eu vou tentar fazer mais um desse daqui, que são, né, eu tinha combinado com vocês 4 exercícios de cada, mais um desses, e aí a gente vai para a próxima, beleza? Tudo bem? Então, fechou. Tchau, tchau para vocês, muito obrigado pela participação de todos, e até amanhã. Uma boa segunda, um bom começo de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.